Olá pessoal, colegas, professores, nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de introdução ao estudo do direito e fazer uma pequena explanação sobre o caso dos exploradores da caverna, um livro de John Fuller, e apresentar argumentos que demonstram que aqueles desafortunados merecem a absolvição. Em seguida, a colega estará fazendo uma breve explanação dos fatos, seguido dos argumentos com os pedidos. Daremos início ao caso dos exploradores de caverna. Um colapso de terra prende no interior de uma caverna 5 espeleólogos participantes da Organização Amadorística de Exploradores de Caverna. Não voltando no prazo normal, a família acionou a Sociedade Espeleológica, que encaminhou uma equipe até o local. O trabalho de resgate foi extremamente penoso e difícil. Ocorreram novos deslizamentos de terra e um desses deslizamentos, 10 operários morreram soterrados. Os recursos da Sociedade Espeleológica se esgotou, sendo necessária uma subvenção do Poder Legislativo juntamente com uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar no resgate. A libertação só foi possível após 30 dias. Entretanto, meus caros, no 20º dia foi descoberto que os exploradores possuíam um rádio transmissor, o que tornou possível a comunicação com o resgate. Roger, um dos exploradores presos na caverna, perguntou mais ou menos quanto tempo demoraria o resgate. Foi respondido que demoraria no mínimo 10 dias. Contudo, meus caros, diante dessa resposta tão negativa, os exploradores perguntaram qual seria a possibilidade deles sobreviverem durante esses 10 dias sem comer. E a segunda hipótese que eles levantaram é se eles teriam chances de sobreviver comendo carne humana. O resgate respondeu que a primeira hipótese poderia ser descartada. Eles não sobreviveriam sem comer durante 10 dias. E a segunda hipótese foi dito que teria uma grande chance de sobrevivência caso comesse carne humana. Os exploradores dirigiram várias perguntas às autoridades religiosas, judiciais, médicas. Eles queriam saber qual seria a moralidade e a licitude do ato que eles estariam prestes a cometer. Entretanto, meu caro, as autoridades não responderam a nenhuma dessas perguntas, até que a bateria do rádio acabou e não conseguiram mais manter contato com eles dentro do interior da caverna. Roger propôs então aos outros 4 exploradores um sorteio para a escolha daquele que seria sacrificado em prol dos outros 4. Porém, meus caros, antes do início do sorteio, Roger desistiu. Ele achou que poderiam esperar mais uma semana. Entretanto, os seus companheiros o acusaram de traição e procederam com o lançamento dos dados, a qual decidiriam quem seria sacrificado em prol do restante do grupo. No momento de lançar o dado, Roger não lançou. Outro colega lançou por ele. Logo, Roger foi contemplado. Então, meus caros, eles prosseguiram com o ato. Roger foi morto e sua carne foi servida aos outros 4 exploradores. No 30º dia, eles foram salvos, se deram os procedimentos médicos. Após o resgate, ambos foram socorridos por uma junta médica. Após algum tempo, ambos foram indiciados pelo crime de homicídio. Foram condenados em primeira instância, recorrendo em segunda instância. 5 ministros o julgaram. 2 ministros o absolveram, achando que era necessário o ato cometido por eles. 2 ministros o condenaram, achando que a lei deve puni-los. 1 ministro se absteve e, nesse momento, iremos desenvolver argumentos que os absolvam. Distúrbios mentais em decorrência da fome. Como consta no impulso alto, os
condenados logo esgotaram seu escasso recurso, sendo submetidos a um procedimento já conhecido, onde o organismo começa a consumir toda a gordura e retira a energia dos músculos. Em citação esclarecedora da nutricionista Mônica Inês Jorge, nos diz: o corpo é capaz de transformar sais e proteínas musculares em glicose, e nesta fase a pessoa vai perdendo massa muscular, até ficar, como se costuma dizer, só pele e osso. Com a queda nos índices de produção de substâncias fundamentais, enzimas e hormônios, as chances de retardamento cerebral e, em consequência, a perda da lucidez do indivíduo se tornam amplas. Acrescente a isso a incerteza de um resgate, o alto grau de estresse proporcionado pelas falhas que a equipe de resgate realizou. No constante ponto, é indiscutível o nível de extrema insanidade no qual chegaram aqueles homens. Pelo que nos parece, não ser justo resistirmos deles uma conduta que vai em consonância com a nossa legislação em vigência. Tendo em vista que, em total isolamento do mundo das leis, todos estavam em igual consenso, e não importando como de que forma estaria aquilo, mas todos tinham como único objetivo viver. Estado de necessidade. O artigo 24 do Código Penal preceitua a seguinte regra: considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual, que não provocou por sua vontade e nem poderia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. O referido artigo trata-se de uma das excludentes de ilicitude constantes em nosso Código Penal, o que afasta a hipótese de crime, tendo em vista que o fato praticado só ocorreu por razão alheia à vontade da parte, no qual o sacrifício não era razoável. Outro sim, como mencionado, os condenados já estavam ao extremo de suas razões psicológicas, povoados de uma incerteza brutal quanto ao seu duro destino. Foi quando o reconhecido líder, aqui nominado vítima, propôs a peculiar solução, o que despertou de vez o sentimento fundamental que rege toda a espécie de sociedade, a sobrevivência. Encurralados por milhares de pedras, visualizando uma morte certa, com um laudo negativo da medicina e sua carga neural já afetada, todos concordaram que o sacrifício de morrer, sem realizar qualquer ato que impedisse o fim trágico, não era razoável. É possível constatar o perigo real à vida daqueles desafortunados e, como for elucidado pela própria vítima, eles estavam dispostos a abrir mão de sua própria vida em favor do coletivo, o que mais uma vez podemos visualizar o consenso entre as partes, não apenas movidos por uma obediência a uma legislação ali imperante, e sim pelo único motivo de sobreviver. O que àquela altura, com suas disposições neurais afetadas e toda a situação desmoronando literalmente ao seu redor, lhes era o único objetivo, bem como configurado o estado de necessidade, onde o sacrifício de um seria mais razoável que a morte ao todo. Excelência, após a explanação das nossas colegas, com um argumento importante, dizendo que o ser humano não é capaz de agir racionalmente, tomar atitudes racionais sem o seu alimento básico em uma situação de fome, e um fundamento do nosso Código Penal que mostra que ele protege aquele indivíduo que age em legítima defesa, impossibilitando dele sofrer alguma pena, sofrer alguma sanção. Com isso, é importante ressaltar as obscuridades dos fatos que esse caso nos traz, pois não foram demonstradas com clareza as provas que embasaram o reconhecimento de autoria e materialidade por parte do membro do Ministério Público. Fato este que, por si só, já se possibilitaria o arquivamento deste em primeira instância. Mas por um capricho de um promotor e um juiz legalista, ainda estamos discutindo aqui um caso com fatos totalmente abstratos ou omissos nos autos, sendo que não temos e não sabemos quem deu o golpe fatal a Roger Wetmore, qual foi a arma utilizada no crime
ou se até mesmo Roger Wetmore, em um momento de insanidade, lançou-se aos seus colegas e estes apenas agiram em legítima defesa. Por um lado, temos incertezas e mais incertezas, que, como eu já disse, é um caso com fatos totalmente abstratos e omissos. Por outro, temos a decisão de um juiz, uma decisão ousada que ele tomou por meio de analogia e condenou os 4 exploradores sem sequer saber quem realmente deu o golpe final a Roger Wetmore. O problema aqui encontrado, Excelência, é o fato de seguirmos à risca a letra da lei, a Lei NCSA, parágrafo 12A, que diz: quem quer que prive intencionalmente a outrem a vida será punido com a morte. Conforme preceitua o artigo 13 do Código Penal, que diz: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu a causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Por fim, no entendimento doutrinário, nós temos que a prova da materialidade é indispensável para a condenação em todo e qualquer delito, e não apenas naqueles que deixam vestígios. Como ensina João José Gonzalez Bustamante, comprovar o corpo do delito é comprovar a sua materialidade, sendo que a base de todo o procedimento da ordem criminal é a comprovação do corpo do delito. Responsabilidade objetiva do Estado. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º, preceitua: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras do serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. As tentativas de resgates custeadas pelo Estado se mostraram atrapalhadas e com uma despesa flutuosa. A entidade estatal não pode se emitir de seus pecados se escondendo atrás da condenação desses desafortunados. Ao empenhar verbas amplas em uma missão de salvamento, o governo fechou os olhos na hora de contratar uma empresa responsável pela essa empreitada, o que figura claramente disposto culpa indigente. Assim, no tocante de sua superfeição, que fica claramente demonstrado na morte de 10 operários, culpa em vigilando. Não há o que se falar das dificuldades enormes que não diferem como terem sido sanados com tamanho recurso disponibilizado. Aponte-se caso semelhante ao dos 33 mineiros chilenos, que também foram soterrados, onde podemos encontrar uma atuação eficaz do poder público, em especial na preocupação em enviar, primeiramente, mantimentos aos soterrados. Sendo assim, o Estado não pode se esconder de forma acovardada de suas responsabilidades atrás da condenação desses pobres homens. Destaca-se que, no momento em que deveria ter prevenido a conduta aqui discutida, o Estado, na forma de seus representantes, se omitiu, simplesmente se calou perante o sofrimento desses pobres homens. Agravou ainda mais o estado de desespero em suas cabeças. Agora, decidem coroar o espetáculo de incompetência com a morte desses homens, que viveram na pele as consequências de uma gestão incompetente. Isto posto, com base nos argumentos aqui apresentados sobre o distúrbio mental a qual as pessoas que são expostas à necessidade extrema de saciar a sua fome, e também com base no estado de necessidade que está tipificado no nosso Código Penal, no artigo 24, assim como na obscuridade dos fatos, onde não podemos constatar com clareza a autoria e materialidade, não se sabendo ao certo quem proferiu o golpe fatal, já que estamos aqui
nos apoiando na extrema letra da lei, e ainda mais, temos a incrível contradição ao qual o Estado se impõe. No momento em que dispõe-se de verbas públicas para efetivar o salvamento desses desafortunados e agora tenta, de forma ardilosa, coibir a sua incompetência em efetivar a obrigação a qual se comprometeu, qual seja de realizar com clareza e com efetividade o resgate desses 4 desafortunados aqui hoje presentes. Por isso, pugna-se pela absolvição integral desses desafortunados e também para que eles sejam livres de qualquer impunidade a qual eles foram expostos, sendo levados a extremo caso agora que se chegou a este Supremo Tribunal, uma vez que já poderiam ter sido absolvidos em primeira instância, vez que não se há nenhum fundamento no direito existente ou qualquer que seja outro comparado para que se mantenha a prisão